Olá, aqui é Alexandre Castro e neste vídeo eu vou falar sobre os conceitos básicos sobre os pares de moeda, como que é constituído o mercado de Forex através dos pares de moedas. Vamos lá à nossa aula sobre conceitos de pares de moeda. Conceitos importantes dos pares de moedas. Então vamos entender aqui como é que funciona essa questão do cálculo, tá? Como que nós calculamos na compra e venda. É claro que vocês não precisam de saber, precisam de entender. Tá? Porque a plataforma já faz isso de forma automática, legal? Então vamos lá, na compra de EURUSD, quando você compra, por exemplo, 0,1 lote, porque um lote são 100 mil, 0,1, que é um décimo, 10 mil. A taxa de câmbio de 1,2850, eu tirei a quinta casa aqui, tá? EURUSD. Então o que nós estamos falando? Para comprar 1 euro eu preciso de 1,2850 dólares, ok? É isso que eu preciso então para estar comprando. Então você compra 10 mil euros a taxa de câmbio, okay, de 1,28. Então isso vai o que vai entrar quando você comprou. Se você está pagando, é só multiplicar, fazer a multiplicação, legal? De 10 mil euros pelo volume, pelo valor que você vai estar pagando, que significa que vai resultar no seu caixa, no seu saldo, se você comprou, você ficou negativo, menos 12.850 dólares, tá? Você está pagando em dólares, legal? E algumas semanas depois, valorizou, o EURUSD se valorizou, de 1,2850 foi para 1,3280, legal? O que você vai fazer agora? Você vai vender, tá? Esses 10 mil que você tinha comprado, num valor diferente, tá? Agora você está vendendo, está entrando no seu caixa 13.280. Se você pagou 12.850, saiu e agora entrou 13.280, é só fazer a subtração que vai resultar num positivo de 430 dólares. Perfeito? Então, simples assim. É claro que o MetaTrader ele faz de forma automática esse mecanismo, todo esse cálculo. Mais um exemplo aqui só para a gente gravar, ok? Negociando o par USD-BRL, que é o dólar americano versus o dólar brasileiro. Então, eu coloquei aqui ó, a 5,35, significa que você precisa de 5,35 reais para comprar um dólar, legal? Então você compra 10 mil dólares a taxa de câmbio de 5,35 reais, então você pagou lá 10 mil vezes 5,35 menos 53.500 reais, joia? Tempo depois valorizou, de 5,35 foi para 5,58, tá? Você vai vender, então você vai tirar esses menos 10 mil, que vai resultar em 55.800. Você vai subtrair, vai fazer uma subtração, você ficou negativo 53, mas agora ficou positivo 55.800, que vai dar um resultado de 2.300 reais. Legal? Simples assim, uma forma que nós fazemos o cálculo. Então, um exemplo da decisão de compra e venda, vamos fazer uma operação de USD-JPY, o dólar dos Estados Unidos é a moeda índice e assim a base para compra e venda. Se você acha então que o governo japonês, né, vai enfraquecer o iene e a fim de ajudar a sua indústria, né, de exportação, você deve executar uma compra. Então, você está comprando, tá, o dólar com essa expectativa de valorização frente ao iene. Então você comprou dólares na expectativa de que ele vai subir em relação ao iene. Tá joia? Então, só para a gente gravar aqui, porque às vezes quem não pegou a aula anterior, eu já falei bastante sobre isso. Então, sempre você compra, né, a moeda, quando você está comprando, você compra, vamos pegar aqui o EURUSD, moeda base, e moeda cotação. Se você comprou o EURUSD, valorizando, que você quer que se valorize, o euro frente ao dólar e o dólar se desvalorize. Perfeito? Só para dar uma relembrada em relação a isto.
Bom, lotes. O mercado Forex é negociado em quantidades específicas chamadas de lotes. Lembrando que no mercado interbancário o lote mínimo, tá? O lote mínimo é lote 1. Lembram que até décadas atrás nós, traders de varejo, não conseguimos operar. Por quê? Porque a gente não conseguia, precisa de 100 mil para um lote, precisa de 100 mil dólares, tá? 100 mil dólares para operar um lote. Aí as corretoras, elas conseguiram com a internet e com a parceria com esses grandes bancos, elas conseguem ter um grande volume de varejo, mesmo você jogando ordens fracionadas, tá? Elas somam essas ordens fracionadas e jogam para o mercado. Elas não jogam lá para o mercado interbancário um lote do João de 0,1, porque o mercado interbancário não aceita isso. O lote mínimo é lote 1. Tá, joia? Se você vê uma boleta lá do mercado interbancário, vai estar lá 50 lotes, 1000 lotes. Tá? Você nunca vai ver lá 12,3 lotes. Tá, joia? Por esse motivo, lá é negociado em lote cheio. Mas só para a gente entender então, o tamanho padrão, nós já sabemos que é um lote padrão, que é o que é negociado no mercado interbancário. Porém, as corretoras, elas permitem a gente operar o mini, que é 1/10 de um lote, que seria 0,1, que seriam 10 mil unidades. O micro, tá? Que seriam 1000 unidades, que equivale ao lote de 0,01. E existe corretoras, eu já vi no passado, quando eu comecei, o nano lote, tá? Que é 1 milésimo, tá? Então aqui 1/10, 1/100, 1 milésimo de um lote que seria 0,001, ok? Para estar operando, imagina, tá? Então com pouquíssimo capital você conseguiria operar com uma alavancagem lá, sei lá, de 200, 300, 400, 500 vezes, né? Mas não sei se para ganhar dinheiro seria interessante isso, tá joia? Mas só para vocês terem ideia do que realmente é disponível, e o normal, o mais comum, tá? O mais comum nas corretoras é encontrarmos esse tipo aqui, então, tá? O padrão, o mini e o micro lote. Tá joia? E aí esses são os valores que a gente trabalha com cada lote. Alavancagem, pessoal. Prestem muita atenção nisso, tá? Muitos quebram a conta por não entender essa questão de alavancagem. Pense no seu corretor como um banco que basicamente oferece 200 mil para você comprar moedas. Tudo que o banco pede a você é que você dê a ele $1.000 como um depósito de boa fé. Ou seja, com uma alavancagem de 1 para 200, se você depositar inicialmente $1.000, você vai ter um total, tá, de 200 mil, que é nada mais você pegar os 200 vezes que você tem de alavancagem, 1 para 200, tá, e multiplicar por 1.000, que é os seus $1.000. Então você vai ter 200 mil. De forma, né, bem assim seca, quantos lotes seria possível você operar? Tá? Quase 2. Não dá porque você precisa da margem, tirar a margem ali, né? A corretora, a gente vai falar sobre a margem, ela tira a margem. Mas por que quase 2? Porque um lote cheio equivale a 100 mil. Então você vai conseguir lá operar 2 lotes, 200 mil. Então, se a corretora está te dando 200 vezes, com 1.000, você tem 200 mil. É claro que você não vai conseguir porque, como eu falei, você vai ter a margem que eles vão segurar, que daqui a pouco eu vou falar, mas você vai conseguir lá, sei lá, 1,5 lotes, que já é bastante coisa, tá? Que você vai deixar lá seria 150 mil. Então, para isso que serve a alavancagem. Com pouco capital, você consegue movimentar qual que é nós já falamos sobre essa questão na aula anterior, tá? A alavancagem é bom, só que é muito perigoso para quem não sabe utilizar. Em uma conta de $1.000, né, se você entrar com um lote, né, a gente vai ver o valor do ponto daqui a pouco, qualquer movimentação a seu favor você vai ganhar muito, mas qualquer favor contra você vai perder muito e você perde o seu capital rapidamente, até porque você está com pouco capital, com base na alavancagem, no tamanho de lote que você entrou. Bom, então exemplo de alavancagem, pessoal.
Uma operação na compra de 0,1 lote, que são 10 mil unidades, que nós já vimos, né? Um lote são 100 mil unidades, um décimo 10 mil unidades. Do par Euro-USD ao preço de 1,38 e com um saldo em conta de 100 dólares. Olha só, 100 dólares, tá? 100 dólares. Então, quanto que você vai precisar de alavancagem? Então, o volume financeiro nesse trade você vai multiplicar, tá? 0, ou seja, 10 mil unidades por 1,38, tá? Que seriam, você precisa de 13.800 dólares. Pô, mas você só tem 100 dólares na conta. Seu saldo na conta é somente 100 dólares. Só que para abrir essa operação você precisa de 13.800. Alexandre, como que você chegou nesse valor de 13.800? É 0,1 lote, tá? Que eu quero abrir, que significa 10 mil unidades. É só pegar 10 mil unidades e multiplico pelo valor da moeda cotação, que é o euro-USD, então é o dólar. 1,38 dólares eu preciso para comprar 1 euro. Então eu multiplico por 10 mil unidades, eu sei que eu preciso de 13.800. Então vamos lá. 50 vezes a corretora me deu, vezes 100, eu tenho 5 mil, alavancagem suficiente. 1 para 100, eu vou ter 10 mil, porque eu tenho meus 100 dólares vezes os 100 vezes de alavancagem. 10 mil ainda é insuficiente, alavancagem insuficiente. Agora, se eu tiver uma alavancagem de acima de 200 vezes, 200 vezes 100 dólares, eu vou ter 20 mil dólares. Opa, agora 20 mil eu preciso de 13.800, legal, alavancagem suficiente, tá joia? Então, para isso que serve a alavancagem, pessoal, para você abrir lotes, tá? Principalmente quando você tem saldos capital baixo, né, e quer trabalhar de forma alavancada, que novamente, né, chamando a atenção que é perigoso isto. Margem de negociação. Bom, é tudo, uma coisa está associada à outra, tá? Então está indo no ritmo aqui, tá? Nós falamos da alavancagem e uma margem. Preciso de dar algum tipo de garantia para a corretora. Quando você abre aquela operação que nós acabamos de falar ali, mas eu não tenho dinheiro suficiente para operar nesse mercado. Então, como operar? Aí entra a margem, tá? Então, através da margem que a corretora disponibiliza. Então, o requisito da margem, pessoal, é com base na alavancagem oferecida pela corretora. Por isso que eu falei para vocês, uma coisa é a sequência da outra. A alavancagem, quando você abriu a operação, ela depende a margem vai depender da alavancagem que você tem. Então, olha só que interessante. Se quem quiser tirar um print dessa tela, depois compara ali com a sua conta. Quem tem uma alavancagem de 1 para 50, a margem solicitada é de 2% do volume financeiro total da sua operação. Então a gente depois vai ver exemplo ali, fiquem tranquilos. Então aqueles 13 mil e pouco ali seriam 2% ficariam retidos na corretora, a margem, tá joia? Bom, com a alavancagem de 100, a margem solicitada será de 1% do volume financeiro. Com a alavancagem de 200, 0,5% de margem solicitada. Com a alavancagem de 1 para 400, a margem solicitada será de 0,25%, tá, do volume financeiro. Então, o que vocês notaram aqui? Quanto maior a alavancagem, menor a margem, tá, solicitada pela corretora. Tá joia? Então, isso é um ponto importante para que vocês entendam. Quando vocês abrirem uma operação hoje, vocês vão dar uma observada. Pega uma conta demonstrativa. Pessoal, tudo que eu falo aqui, testa em conta demonstrativa antes, tá? O pessoal do suporte puder colocar um link aí de uma conta demonstrativa para quem está começando agora. Tire um print, tá? Faça um print dessa tela. Aí vocês vão ver lá. Normalmente o pessoal coloca a alavancagem acima de 1 para 200, 1 para 400, normal. Aí vocês abrem, faz todo esse cálculo aí só para ver se bateu certinho que a gente está fazendo. Vai tirando o print aí da tela. Podemos definir como uma garantia financeira que a corretora pega com base no empréstimo do volume total alavancado que ela ofereceu. Então, a margem de negociação nada mais é do que uma segurança que a corretora tem, tá joia? Por quê? Porque se você quase zerar a conta, eles têm esse volume, né, separado ali para você não ficar devendo para a corretora ou reduzir o máximo risco para que você fique devendo para a corretora, tá
Joia? Bom, vamos lá, vamos a um exemplo agora prático de margem. Então, novamente lá, na compra de 0,1 lote, que seriam 10 mil unidades, né, 1/10 de um lote, do par Euro-USD ao preço de 1,38 com um saldo em conta, $100 novamente, $100 e alavancagem de 200 vezes. Por que 200? 200 a gente sabe que vai ter 20 mil, que é o suficiente para abrir essa operação. Então, o volume financeiro necessário 13.800, o que eu já falei para vocês, né, que é 10 mil unidades vezes o valor que você tem que pagar em €1 em dólar, 1,38. Total da alavancagem, tá? 20 mil que você vai ter, suficiente para a operação. Tá? Já vai sobrar aí 7 mil, 6.200, né? Bom, margem solicitada será de 0,5%. Alexandre, da onde você tirou essa margem? Lembram que se eu tenho uma alavancagem de 200 vezes, ó, alavancagem de 200 vezes, a margem solicitada vai ser de 0,5%. Então essa tabelinha aqui que você tem que seguir, legal? Então a margem de 0,5%. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar 0,5% do volume financeiro que você abriu. Então se você abriu 13.800, você vai pegar 0,5%, que equivale a 69. Então, lá na sua plataforma, em margem requerida, tá? Em margem requerida, ela vai ficar lá esse valor guardado lá, ó, $69, perfeito? Então, seriam retirados da sua conta, naquele momento, $69 como margem para abrir uma operação de 13.800. Ou seja, você está controlando agora um valor de 3.800 com apenas $69. Bom, existe o risco de eu ficar devendo dinheiro para a corretora? Pessoal, somente em casos extremos, tá? Em casos extremos, uma alta volatilidade no momento de encerramento, tá? Normalmente as corretoras elas encerram automático, é o trade out, tá? Então quando chega um volume financeiro ali perto do trade out, tá? Cada corretora tem o seu nível, você tem que procurar ali normalmente 70%. Zera, fecha para você não ficar devendo para a corretora. Essa margem é devolvida para você também. Então, em momentos, que o mercado está normal, sem alta volatilidade, se você tiver lá seus $100 nessa operação que nós falamos aí, ó, seriam $100. E aí começa a vir contra. Então começa lá, menos 10, menos 30, menos 50. Opa, menos 70, tá? Menos 70, apesar que aqui a margem solicitada é 69. Vamos pegar aqui um valor maior, vamos pegar 1.000 aqui, ó, tá? Você abriu o seu saldo era 1.000 e começa e contra, lá menos 500, menos 600, menos 700, tá? E aí, a hora que chega aí próximo aos 70%, a corretora vai fechar, encerrar suas operações no negativo e você vai ficar com um pouquinho lá desse saldo dos 1.000 aqui. Então já encerra automático. Legal? Então, mas o que pode acontecer? Em um momento de alta volatilidade, tá? Principalmente numa notícia, quando era para encerrar ali próximo aos 70%, tá? Dá uma explosão e fecha lá em menos, tá? 120%, ou seja, você ficou devendo ainda 20% para a corretora, tá? Você tinha 1.000, ficou devendo 200 para a corretora, perdeu os 1.000 e ficou devendo 200 para a corretora porque houve essa volatilidade muito alta, não deu tempo de fechar, tá? Isso pode acontecer em momentos de alta volatilidade. Então, por isso que é um perigo operar de forma alavancada, pessoal, utilizar toda a alavancagem. Aqui eu acabei de explicar, quando então a chamada de margem é quando a perda da operação chega próximo ao saldo da conta, a corretora solicita para você depositar mais dinheiro, existe essa opção, você pode ir lá e depositar rapidamente. As corretoras efetuam a chamada de margem quando a perda atinge 70% trade out do saldo disponível, a operação fecha automaticamente. Okay? Bom, então aqui o exemplo da chamada de margem, aqui um exemplo mais prático, saldo em conta, $500. Alavancagem 100, margem será então de 1%. Total da alavancagem 50 mil, tá? Lote 0,1, 10 mil, preço de entrada 1,38120,
Valor financeiro envolvido, 13.812 dólares. Aqui nós já sabemos todos esses cálculos. Margem de garantia, 138, legal. Saldo disponível da conta, 361. Tá? Já por que 361? Porque o valor ó, que a gente tinha, ó, saldo em conta, era 500. Então, quando ele tira o saldo, por isso que eu fiz aquele cálculo ali depois com 1.000, para ficar mais fácil, porque com 100 não ia dar. Então, ó, 500, tá? Menos os 138 aqui. Então, ele ficou com saldo em conta 361, pessoal. O preço começa a ir contra a expectativa de alta e quando a conta estiver negativa lá, 350, tá? Que é próximo ao preço o valor que ele tem em conta. O trade out de 70%, a operação fecha automaticamente, restando na conta, tá? A quantia de 138,12, que é a margem de garantia, que é a devolução da garantia na operação. Legal? Simples assim. Porém, se tem um movimento muito brusco, e às vezes pode até ficar devendo, e essa margem de garantia aí também vai para cobrir esse prejuízo. Bom, drawdown, pessoal, o que é o drawdown? Drawdown significa a quantia de dinheiro que você perde fazendo trades, tá? Então, para quem não sabe, né, às vezes, ou principalmente quem está iniciando no mercado, o drawdown. Tá? Suponha que você comece com um valor de 20 mil dólares e perde a primeira operação 1.000 dólares. Então, seu drawdown foi de 5%, tá joia? Que seria 5 vezes 20 aqui, seria os 1.000 que você perdeu. Ficou com 19 na sua conta. E agora você tem um lucro de 3.000, ficando num total de 22. E logo em seguida, uma perda de 6.600, com um drawdown agora de 30% do seu valor dos 22. Então, sempre vai ser o máximo que você vai adquirindo, tá joia? Drawdown máximo agora é a perda máxima que você tem até recuperar o que perdeu. Agora é diferente. Se você perdeu 10.000 dos seus 20.000, seu máximo de drawdown será de 50. Não importa se você já ganhou 30, tá? 1.000 dólares, o seu drawdown máximo vai ficar no histórico, ele fica no seu histórico, esse 50% de drawdown. Legal? Então isso significa o drawdown máximo. Então tem o drawdown que você tem por operação ali, que você vai tendo perda e que pode se acumulando, e tem o drawdown máximo, tá? Que você pode ter então com base em uma operação que gerou um grande prejuízo. Aqui eu coloquei um exemplo de 50%. Tá? Então você pode depois ter drawdown de mais 10%, de mais 20%, de mais 30%. Não, mas qual foi o seu drawdown máximo? Não, meu drawdown máximo foi um drawdown de 50%. Pips e pipetes, pessoal. Então, a unidade de medida para expressar a variação do valor da moeda, tá? A última casa, a quinta casa, é conhecida como pipete, tá? E as duas últimas, pips, tá joia? Então, o que nós falamos aqui, ó? Por exemplo, esse valor aqui do euro, 1,2250, tá joia? Aqui está faltando uma casa, desculpa, aqui está só em pip, tá? É o valor da última casa, que aqui o valor de uma casa, 1 pip. Quando nós temos duas, aqui neste caso aqui, 1,50, aqui ó, aqui sim, aqui é o pipete. Então, a quarta casa, tá? Nós chamamos de pip, tá joia? Então, 1 pip. Quando nós temos a quinta casa, ou nós podemos chamar aqui, ó, 4,2 pips, 4,2 pips ou 42 pipetes. Então, por exemplo, aqui, ó, de 42 para 43, mesma coisa aqui. Então, subiu o valor, é um pipete aqui, ó. Como subiu a última casa, a quinta casa, não foi o pips, foi o pipete. Então, subiu um pipete, tá joia? É simples. Então, a última casa a gente pode considerar pipete. Eu, particularmente, eu não utilizo esse termo pipete, eu utilizo pontos, tá? De 42 foi para 43, ou seja, subiu um ponto. Legal? Que assim eu utilizo para tudo, para os índices também, e não confunde o pessoal. Bom, aqui também vocês não precisam de saber isso, tá, pessoal? Não precisa de saber como faz esse cálculo, a plataforma já faz todo esses cálculos, mas só a nível de curiosidade, tá? Como existe diferença. Os pares que contêm o dólar, quando o dólar é base, quando o dólar é cotação e quando o par de moeda não, e quando o dólar não faz parte do par de moeda. Então, como calcular o valor de um PIP? Nas paridades onde o dólar americano é a moeda base, ou seja, aparece em primeiro lugar, o cálculo seria o seguinte, pessoal.
Então você tem o USD CHF a 0,8833, ok? Então eu preciso, para comprar $1, eu preciso de 0,88 francos suíços. Então o cálculo é, eu pego o 0,001, que é a menor fração, e divide por 0,8833, que vai gerar esse valor aqui, ó. E arredondando, a gente vai arredondar, então cada pip, tá, equivale a 0,00001 dólares americanos. Então cada pip, tá joia? Vai valer esse volume financeiro em dólar. Agora, quando o dólar faz a moeda cotação, tá joia? 1 euro a 1,3815 dólares. O cálculo, tá, é diferente. Eu vou pegar 0,00 menor aqui, dividir pelo valor, na qual resultou nesse valor, tá, de um PIB em euro, tá joia? O euro, eu preciso saber em dólar, eu quero ir em dólar agora. O que nós fazemos? Pegamos esse valor resultado em euro e vai multiplicar pelo valor de comprar 1 euro em dólar, que vai equivaler, que vai resultar em 0,0009, arredondando, tá? 0,001 dólares americano, tá joia? Então não precisa muito se deter quanto a isso, a plataforma faz, mas eu queria só que vocês entendessem que existem fórmulas de cálculo diferentes quando o dólar é moeda base ou moeda cotação e quando não faz parte também. O resumo do valor aqui do PIB, isso é importante, principalmente o pessoal que opera mais o euro, é isso aqui, ó. O lote de 0,01, cada PIB, que seriam 10 pontos, equivale a 0,1 dólar. O lote de 0,1, um décimo de um lote, cada PIB equivale a 1 dólar, tá joia? E o lote cheio, cada PIB ou 10 pontos vale 10 dólares. Okay? É um resumão aí. E quando o dólar americano não faz parte, aí é um cálculo um pouquinho mais complexo, tá? Um pouquinho mais complexo. Eu pego, por exemplo, o GBP e o GBP versus JPY, tá? 172, eu preciso de uma libra a 172 ien. Então eu vou pegar o cálculo, aqui é duas casas só, 0,01, vou dividir pelo valor, o valor da cotação, e aí eu cheguei no valor de um PIB, tá? 0,00005 libras. Agora eu preciso transformar em dólares. Pegamos o par GBP-USD, tá? Aí eu vou pegar 1,67, que é o valor do GBP-USD, tá? A libra, e aplicamos a regrinha de 3. Se uma libra equivale a 1,6 dólares, tá? Esse valor aqui, ó, da libra que a gente encontrou vale X, que equivale a 0,00097. E arredondando fica 0,0001 dólar. Legal? Mas, graças a Deus, a plataforma já faz isso tudo automático, mas eu queria que vocês tivessem noção que existe diferença de cálculos, tá, em cada moeda. Então, quem for fazer alguma planilha no Excel para fazer cálculos, tem essas diferenças, tá? Não adianta pegar uma planilha que você monta no Excel para montar, por exemplo, quero fazer uma grade, quero ver quanto andou quanto por EURUSD e utilizar por GBP JPY. Não vai funcionar porque os valores são diferentes, tá joia? Bom, o cálculo de lucros e perdas aqui é simples também, tá pessoal? Se o valor de cada PIB, né, para lote 0,1, ou seja, 1 dólar, tá? Então se o preço subir 1,3857, ganhamos 100 pips a 100 dólares. É só multiplicar. Quando o euro aqui ele faz é simples o cálculo aqui, né? É muito simples para você jogar numa planilha do Excel. Fica mais complexo realmente quando você quer calcular uma moeda ali, principalmente que não contém o dólar. Tá joia? É só pegar ali a multiplicação. Normalmente a gente pega na plataforma o cursor e arrasta ali quantos pontos e consegue já pelos contos, tá sabendo, ó, que cada ponto vale X dólares ali, já sabe, ó, daqui dá tantos dólares com base no tamanho de lote que eu entrei. Legal? Bom, deixa eu ver aqui o que mais tem de interessante. Aqui é o mesmo. Bom, como comprar? Vamos comprar um lote padrão, 100 mil unidades, USD CHF, tá joia? Fechamos a operação com o valor de lucro, tá? Aqui nós tínhamos, e aí diferença 20 pips, tivemos aqui 20 pips, agora vamos achar o valor do PIB, vamos fazer aquele cálculo que foi ensinado,
Aí, ó, o que eu queria mostrar, esse daqui. Esse daqui exatamente eu coloquei para a diferença que nós temos, então, 6,87 dólares por pip. Tá? Então, como nós já pegamos a diferença do euro-USD. Então, cuidado, pessoal. Cuidado ao pegar esses valores fixos, né? Principalmente o pessoal utiliza. Já vi muitas planilhas do euro, tá? O euro-USD, o pessoal utilizar para tudo, para fazer cálculo. Não é diferente. Ó, como já deu uma diferença grande aqui do USD-CHF. Tipos de ordem, pessoal, passar rapidamente aqui para quem está começando. Os tipos de ordem. Ordem a mercado é quando você abre uma ordem independente do preço, tá? Independente do valor do preço. Você quer aceitar, né? É uma ordem imediata. Você está comprando, você está vendendo a ordem naquele preço. Ordem pendente, tá? Você tem duas formas. Você tem o buy stop e o limit. O buy stop, ou sell stop, ou sell limit ou buy limit. Já vou explicar a diferença entre esses dois. São ordens pendentes, tá? O limite é quando o preço, nós temos aqui o preço está aqui, tá? E você quer comprar quando o preço chegar num nível. Eu estou com a expectativa que o preço chegue, bate nesse nível. Vamos imaginar que aqui é uma região de suporte, tá? Que o preço fez aqui, ó, no passado. E quando o preço bater nesse nível aqui, eu quero comprar. Então eu vou colocar uma ordem pendente, então buy limit, tá joia? Ou eu quero vender quando o preço bater nessa região, porque é um nível de resistência do passado. Tá? Então, quando o preço bater nessa região, o preço está baixo nesse momento, mas eu quero lançar uma ordem pendente. Então, sell limit. Stop. Qual que é a diferença do stop? Agora é inverso. Tá? Eu tenho o preço, tá joia? Eu quero vender, aquela hora eu queria comprar. Agora eu quero vender quando o preço bater nesse nível. Tá joia? Sei lá, aqui eu estou achando que é um nível de suporte que o preço vai romper. Tá? Então eu quero vender somente quando o preço bater nessa região. Então eu deixo uma ordem programada de sell stop. E o preço agora está acima, a ordem de compra vai estar acima do preço, vai ser uma buy stop. Por algum motivo eu só quero comprar se o preço romper esse nível. Já com a expectativa de que o preço vai continuar subindo. Então eu utilizo aqui uma buy stop. Ordem de stop nada mais é do que a sua ordem, tá? Que você vai colocar de segurança. Vamos imaginar você abrir uma ordem de compra, uma ordem a mercado ou uma ordem pendente, que nós acabamos de ver os dois tipos que tem, e você coloca uma ordem de stop. Se o preço cair e bater nesse nível aqui, você vai ser estopado do mercado. Stop existe para ser utilizado, tá? Não operem sem stop. Esse é um conselho que eu deixo, e se a pessoa seguir isso, né, utilizar o stop em todas as operações com risco, com alavancagem controlada, margem controlada, tá, ela vai ter uma sobrevida no mercado e vai ter uma grande oportunidade, uma alta probabilidade de ser um profissional no futuro. Mas quem já começa no mercado não utilizando stop, tá, e achando que o mercado vai sempre a seu favor, mesmo fazendo correção, esse está fadado a morrer rapidinho no mercado. Tá? Então utilizem stop. Aqui um outro exemplo. Tá joia? Comprou. Se o preço cair, eu vou sair nesse nível aqui. Tá? Então é a perda máxima que eu estipulei. Como limitar o prejuízo? Utilizando as ordens stop loss. Você pode limitar o risco da sua posição no mercado utilizando a ordem stop loss. A ordem é encerrada automaticamente, né? Então quando o preço bater no limite, você aceitou a perder. E o máximo você aceita perder naquela operação. Tá? Eu vou estar discutindo mais sobre gerenciamento de risco, mas, cara, stop loss é a única forma de você ser consistente a longo prazo. Ninguém gosta de tomar stop loss. Eu não gosto de tomar stop loss, tá joia? Mas faz parte, pessoal. A única forma de você, isso por experiência própria, para você ser consistente a longo prazo é o stop. O stop deixa triste, às vezes machuca, tá? Mas é a única forma de você ser consistente a longo prazo, tá joia? Aqui o trail stop. Ó. O trail stop nada mais é do que um stop móvel, tá? Entrou numa compra, aqui, vamos imaginar que o stop estivesse aqui e o preço vai subindo. Esse trail, né, existe o trail automático aí do próprio MetaTrader, que você pode, ó, trail stop, você vai calculando o tanto de pontos, ou seja, 20 pontos. A cada 20 pontos que ele subir, ele vai subindo,
vai subindo, vai subindo, vai subindo. Cada 20 pontos ele vai movimentando, ou a cada 100, a cada, né? Vai depender muito do ativo financeiro. O que eu indico é o seguinte, tem que ver a volatilidade do ativo. Joia? Então, o seu ativo tem uma volatilidade. Vamos pegar o EURUSD, 800 pontos, e você colocar 20 pontos nele, cara, qualquer entrada que você deu, qualquer movimento contrário, ele já vai te tirar do mercado. Então, se é 800, coloca 100, 150 pontos. Dá tempo, dá espaço para o mercado dar uma respirada, voltar, né? Mas até o momento que ele te tire. Mas cuidado com o trailing stop, tem que ser estudado a volatilidade de cada ativo para utilizar de forma correta. Okay? Bom, a outra ordem é o take profit. Tá joia? Take profit é a ordem, né, que garante o fechamento da operação quando o preço atingir. Né? Então eu já tive muitos erros, cometi muitos erros, deixar uma ordem aberta. Tá? Às vezes colocar o stop loss, mas não colocar o take profit. Então, por exemplo, eu entrei na operação, coloquei meu stop aqui, mas não coloquei meu take. Meu take era aqui, por exemplo, mas eu não coloquei. Deixei em aberto. Falei, amanhã quando eu vim, aí o mercado foi lá, depois voltou e me estopou. Tá joia? Então, deixe programado, tá? Take profit, stop loss é importante, tá? Para você. Por quê? Porque a gente está trabalhando no mercado de risco, um mercado volátil, um mercado incerto. Né? A gente não tem certeza, por mais estudo que você faça, fundamentalista ou técnico, o mercado pode a seu favor como pode ir contra. E ele pode a seu favor, você está certo, e depois voltar. Tá? Então você vai ficar depois chorando, né? Com raiva, porque puxa, eu não coloquei o take profit, foi lá, minha ordem era para ter saído no lucro e agora eu estou saindo no prejuízo, né? De uma operação que era vencedora. Então coloque o take profit. Bom, terminando aqui, pessoal, tipos de negociação, tá? Day trade, então são operações abertas aí fechadas no mesmo dia. Prazo operacional nós utilizamos gráfico de 60 minutos até um minuto, né, um prazo menor. Para operar esse tipo de método day trade precisa de muita dedicação. É claro, pessoal, não precisa de operar o dia todo, né? Tem falado muito de day trade agora. Eu até fiz um vídeo essas 2 semanas atrás, né? Falando aí, o pessoal tem falado muito sobre day trade, que day trade não dá dinheiro, não sei o que, cara. Dá dinheiro e não dá dinheiro da mesma forma que swing trade e position trade. A pessoa primeiro tem que ter perfil, tá? E tem que estudar, tem que ter conhecimento, habilidade necessária para fazer o negócio acontecer, tá joia? Então é um tipo de operação que é um pouco mais difícil para quem está começando. Eu aconselho para quem está começando em começar prazos gráficos maiores, não começar num prazo gráfico menor de 1 minuto, mas comece, sei lá, de 15 minutos para cima, mesmo que a pessoa queira fazer o day trade, tem uma estratégia de day trade, mas faz 1 minuto, é muito rápido, ok? Swing trade, operações de curto prazo, geralmente com duração de 1 a 6 dias, tá? Então, o prazo operacional é gráfico de 60 minutos, 4 horas ou gráfico diário, tá joia? Então são operações que já passa de um dia, você não fecha no mesmo dia, porém você fica alguns dias posicionado. Tem pessoas que gostam de fazer, eu particularmente não gosto de dormir com uma operação em aberto lá, ficar preocupado, ficar pensando, será que está indo a favor, está indo contra, né? Aí vai depender do perfil de cada um, por isso que eu sempre falo e bato nessa tecla, pessoal. Vai muito do perfil, tá? Scalp. O scalp são operações de day trade, porém operações rápidas, que levam segundos, às vezes minutos. Hoje mesmo eu postei, tá lá no Instagram. Pessoal, para quem não acompanha o Instagram, suporte, coloca aí, por favor, o Instagram aí. Quase todos os dias eu coloco ali operações. Hoje foi uma de scalp, ali foi muito rápido, segundos ali no Nasdaq ali. É uma operação de scalp, tá? Com base nessa metodologia, tá? Que você entra e quer sair rapidamente, não quer ficar posicionado, posiciona stop, take profit e com alvo ali, com uma relação risco-ganho, claro, tem que ser sempre positiva. Não é porque é um scalp que você tem que ter uma relação negativa, tá joia? O pessoal fala, mas scalp ganha mais, ganha menos, day trade ganha mais, ganha menos. Não, eu já vou falar sobre isso, tá joia? Position trade, tá? Operações a médio e longo prazo, utilizando gráficos diários e semanais, é uma das operações mais tranquilas do mercado, porque você compra e larga lá, tá? O position, tá? Operações que vai levar aí semanas, meses, tá joia? E você deixa
Tá? E a acumulação, qual que é a diferença? A acumulação são aquelas pessoas que querem viver de dividendos. Ela vai comprar, o preço cai de um ativo, ela compra e deixa lá. Se cair mais, ela compra mais um pouco. Tá joia? Isso é feito mais em ações, porque ações dificilmente a empresa vai acabar, vai zerar. Ela pode cair o preço, mas ela vai fazendo uma acumulação do número de ações, que a longo prazo isso vai gerar dividendos, né? Que é semestral ou anual da empresa ali, o lucro que a empresa deu, que é dividido para os acionistas. Se você tem a ação dessa empresa, você vai estar recebendo, legal? Então é importante estar diferenciando e estar identificando os tipos dali de profissional ou de trader que você quer ser. Um scalp, um day trade, né, que seria um scalp menos agressivo, um position, um swing trade, um trade de acumulação a longo prazo. Qual que é o melhor? Cara, não existe o melhor, existe o que melhor atende o seu perfil. O que melhor atende o seu perfil, com certeza você vai ganhar mais dinheiro. Então não adianta a pessoa que tem um perfil para operar position trade que vai fazer scalp que vai perder muito dinheiro. E o contrário também é verdade. Tá? Já a pessoa, eu no meu caso que faço day trade, faço scalp, vou querer operar position, eu acredito que eu vou perder dinheiro, eu não vou ter paciência. A hora que eu ver às vezes um lucro ali que ficou semanas no campo negativo, a hora que ir para o campo positivo eu vou acabar fechando. Então vai depender muito do perfil de cada pessoa. Importante. No desenvolvimento de uma estratégia sólida e vencedora, será mais fácil dedicar-se a um par de moedas das majors, que são as que contêm o dólar ali, que eu já falei, o euro, o USD, o USD, JPY, o GBP, o USD, o USD, CAD, o USD, CHF, por ser mais líquidas com spread mais barato. Não todas essas que eu falei, mas você pode pegar duas dessas e se concentrar nelas, tá? Com o passar do tempo e experiência, você vai acrescentando novos pares de moeda. Como tudo na vida, para você ter sucesso nesse mercado, vai ter muito trabalho, dedicação, disciplina, tá? E bom senso. Isso é importante, tá? Sem esses fatores aqui, dificilmente você vai conseguir ser um trader consistente no mercado. Então, trabalho, estudar, não adianta, não tem segredo, tem que estudar. Dedicar, tá? Tem que se dedicar, ter disciplina, tá? E o bom senso. Disciplina para tudo na vida, né? Não adianta você ter disciplina. Quem tem disciplina em nenhum segmento vai ter em tudo, né? Eu sei que disciplina é algo difícil, né, da pessoa conseguir desenvolver, mas é algo importante no mercado de renda variável. Para quem está investindo no mercado de renda variável, qualquer um dos traders dos perfis que a gente passou aqui, é importante ter a disciplina.